hoje vamos falar da raiz quadrada de números inteiros. Como podemos calcular, então, essa raiz quadrada? A raiz quadrada de um número é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulte no número que está dentro da raiz quadrada. Então, a gente tem que calcular, tem que procurar, tem que localizar um número que vai se multiplicar. Acredito que por meio dos exemplos fique mais clara a compreensão. Então vamos verificar. Exemplos. Raiz de 25. Notem que esse 25 eu posso escrever 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Isso quer dizer, então, que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, é esse procedimento que utilizamos para o cálculo da raiz quadrada. Vamos ver mais outros exemplos. Raiz quadrada de 121. Por tentativa ou indo diretamente no número, nós localizamos que 11 vezes 11 vai dar igual a 121. Com isso, a gente conclui que a raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 100. 10 vezes 10 é igual a 100. Portanto, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Raiz quadrada de 64. Bom, se buscarmos o cálculo, veremos que 8 vezes 8 vai dar 64. Então, quer dizer que a raiz de 64 é igual a 8. Raiz quadrada de 169. O número que, multiplicado por ele mesmo e vai dar 169, é o nosso número 13. Então, se eu pegar o 13 e multiplicar o 13, o nosso resultado será 169. Portanto, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, para todas as raízes quadradas, o procedimento que devemos utilizar é buscar um número que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar no número que está ali dentro da raiz. Então, é esse procedimento que utilizamos para esse cálculo. Só que temos que prestar atenção na seguinte observação. Vejamos. Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 25, raiz quadrada de menos 100. A ideia aqui é a seguinte. Esses números, eles possuem uma raiz quadrada? Existe algum número que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar em menos 4, ou então em menos 25, ou então em menos 100? A resposta é que não existe um número inteiro para isso. Portanto, a gente representa essa operação como não pertencente aos inteiros, usando essa simbologia aqui, ó, não pertence ao z, sendo o z o conjunto dos números inteiros. Então a gente representa nas três opções aqui, ó, não pertence aos inteiros, não pertence aos inteiros e também não pertence aos inteiros. Então, a resposta para essa situação não está dentro do conjunto numérico que nós estamos estudando, que é o conjunto dos números inteiros. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada de um número negativo, eu tenho que lembrar que esse resultado não pertence aos números inteiros que nós estamos estudando nesse momento. No entanto, a gente pode ter essa série de exemplos aqui, ó. O menos ele pode estar fora da raiz.
Por exemplo, menos a raiz quadrada de 25, menos a raiz quadrada de 100, menos a raiz quadrada de 225. Esses exemplos, eles são iguais ou são diferentes à observação que nós fizemos anteriormente? Eles são diferentes. Por quê? Porque nesses casos o menos está fora da raiz quadrada. Então a gente pode resolver normalmente, simplesmente mantendo o menos ali na frente e calculando as raízes quadradas conforme fizemos inicialmente. Então a raiz quadrada de 25 vai dar 5. Como tem o menos na frente, fica menos 5. A raiz quadrada de 100 é 10. Como tem o menos na frente, fica menos 10. E a raiz quadrada de 225 é 15. Como temos o menos na frente da raiz quadrada, deixamos o menos na frente do 15, ficando com menos 15 como resposta. Então, basicamente, nessas situações envolvendo a raiz quadrada de números inteiros, localizamos o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no número dentro da raiz, para calcular a raiz quadrada, e ficamos atentos se há algum número negativo dentro da raiz. Lembrando que, no conjunto numérico que estamos estudando, não pertence aos números inteiros resultados de raízes quadradas tendo um número negativo ali dentro. Bom, essa foi a nossa abordagem da raiz quadrada nos números inteiros. Espero que tenham gostado e até a próxima.